Olá, boa noite para você de casa, tudo bem? Está no ar o Aparecida Debate, o seu lugar de reflexão, para que você se informe e forme a sua opinião. O tema de hoje é a liderança feminina. 8 de março é o Dia Internacional da Mulher e neste mês somos convidados a refletir sobre a importância delas para a nossa sociedade como um todo. No programa desta noite queremos discutir a posição de liderança da mulher no mercado de trabalho, nos diferentes setores profissionais, na política e na família. Há muito tempo elas lutam contra preconceitos e discriminações em todos os campos de atuação. E com isso, querem provar que merecem sim ser reconhecidas e respeitadas como todo ser humano. Afinal, quais espaços ainda faltam para as mulheres ocuparem? Por que é importante ter mais mulheres em cargos de liderança? Qual a diferença em ter uma mulher no comando? O que é o empoderamento feminino? Para nos ajudar a entender melhor o tema desta noite, convidamos para participar do programa de hoje a Lívia Gomes, que é advogada, coordenadora do Conselho da Mulher Empreendedora, que faz parte da Associação do Comércio e Indústria de Franca, em São Paulo. Boa noite, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Parabéns pelo Dia da Mulher. Oi, Eduardo, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência. Muito bom, vai ser muito boa essa conversa. Também conosco a Zaira Stefani Jesus de Castro, que é a Zaira Castro, que é advogada especialista em direito público, conhecida publicamente como jurista pela atuação em causas antirracistas e enfrentamento da violência contra a mulher. Ministra palestras na área de direito, empoderamento feminino e violência contra a mulher. Zaira, também o nosso agradecimento, muito obrigado por aceitar o nosso convite, uma ótima noite e parabéns pelo Dia da Mulher. Obrigada, Eduardo, boa noite. Fico feliz de estar aqui participando, abrir esse espaço para esse diálogo, esse debate, e eu só quero agradecer. Nós que agradecemos desde já, vai ser uma conversa muito boa. E eu quero começar perguntando um termo que tem sido muito utilizado, mas que eu quero que vocês expliquem para quem está acompanhando aqui o Aparecida Debate, o que é, afinal, o empoderamento feminino. Começo por você, Zaira. Interessante. Empoderamento feminino, eu não vou para um conceito, mas o empoderamento feminino ele vai para uma questão de postura de autoestima da mulher, de amor próprio, de autorrealização, valorização, de espaço, de liberdade, direito de ir e vir. Então, eu acho que o empoderamento perpassa esse caminho, inclusive de autoconhecimento feminino. Apesar de ter algumas teorias, ontem mesmo eu estava lendo teorias femininas de Bell Hooks, e a gente às vezes tem um entendimento muito enviesado sobre o empoderamento feminino, que tem que ser uma mulher totalmente independente, em uma posição social e tal, mas eu acho que vai para além disso, são outros fatores que traz o empoderamento feminino, é ela poder ser quem ela quer ser, né? Então eu acredito que empoderamento feminino é essa linha de raciocínio. Muito bom, agora eu queria perguntar para a Lívia, como é que a gente pode reconhecer e caracterizar essa mulher é empoderada? Quando que isso acontece, Lívia? Eduardo, eu concordo plenamente com a Zaira quando ela definiu o empoderamento feminino. Eu acho que é uma expressão que veio para consolidar essa imagem da mulher de que ela pode ser o que ela quiser ser. Isso é muito importante a gente frisar. A mulher ela é capaz de fazer tudo. E a gente precisa colocar isso de forma bem clara. Às vezes eu falo isso, para mim eu estou falando o óbvio. É lógico que eu posso fazer o que eu quiser, eu posso ir aonde eu quiser. Mas infelizmente, na nossa realidade hoje em dia, isso não é tão óbvio assim, né? Então a gente precisa sim consolidar essa expressão do empoderamento feminino. A gente vê hoje movimentos muito bem sucedidos para isso. Eu mesma coordeno um grupo de 63 mulheres empresárias, né? E que nós defendemos o empoderamento feminino, de que a mulher pode sim fazer o que ela quiser, pode ir aonde ela quiser.
E nós temos um trabalho muito bonito de fazer ela acreditar que pode. É fazer a mulher acreditar que ela é capaz, sim, de desenvolver todas as atividades que for da sua vontade. Como eu disse no início do programa, a mulher enfrenta uma batalha quase que diária, né? Contra preconceitos e discriminações, mas nos últimos tempos a mulher vem sim conquistando mais espaço. E aí a gente fala de mercado de trabalho, de política, dentro da própria família, né? A mulher se tornou mais independente, dividindo as tarefas com o homem, isso é muito importante também. Mas o que falta para as mulheres ocuparem mais cargos de liderança? E aí a gente acaba sendo mais específico no mercado de trabalho, no meio corporativo. Lívia? Eduardo, eu acho que quando a gente fala do mercado corporativo, eu vou te falar um pouquinho da minha experiência pessoal. Eu sou advogada também, eu me formei aqui em Franca, eu sou do interior do estado de São Paulo. Eu advoguei por 7, praticamente 8 anos e parti para o empreendedorismo na busca de sair da minha zona de conforto. E quando eu fui para esse mundo muito novo do empreendedorismo, eu tinha para mim que a minha maior dificuldade seriam os números. Mas não, a minha maior dificuldade foi justamente a liderança feminina, de conquistar o meu papel. E olha que eu estou falando de uma empresa que era minha, né? Então, os desafios existem, são muito reais, e a mulher enfrenta os preconceitos de maneira muito diversas. Ela enfrenta um preconceito simplesmente por ser mulher, simplesmente por isso. Ela enfrenta um preconceito porque a mulher ela tem um estilo de liderança que é um pouco diferente da maioria dos homens. É um estilo de liderança por exemplo, né? A mulher não se impõe, ela não faz a liderança por imposição. Ela faz a liderança conquistando seu espaço, ela dá o exemplo à equipe. E às vezes o homem trata disso de uma forma diferente, e o que é diferente na percepção da maioria das pessoas é errado. Isso não é assim, né? São maneiras diferentes de ver o mundo. A mulher, ela se divide muito entre as funções da família e do trabalho. Isso não tem como negar. E eu acho que não tem que negar. A gente precisa agregar isso na realidade. A mulher, ela cuida sim da casa, ela cuida sim do marido, ela cuida sim dos filhos. E dos pais, às vezes, né? Muitas vezes, dos parentes mais próximos. E isso também agrega muito quando você fala de liderança, né? As empresas precisam estar preparadas para receber essa mão de obra. A mulher é muito capaz, ela tem capacidades, assim, muito variadas. Eu gosto de classificar a mulher como um polvo, né? A gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, lidar com vários assuntos ao mesmo tempo que você está falando com o filho, você já está fazendo agora, a gente está muito em home office, né? E tudo ficou junto. E eu tenho certeza que a mulher sabe administrar isso de uma forma muito boa, muito eficaz e provar o seu valor no mercado de trabalho. Isso, sem dúvida nenhuma, eu concordo com você, viu, Lívia? Porque eu tenho a minha esposa em casa e eu vejo que ela cumpre vários turnos, né, durante o dia. Eu procuro ajudar o máximo possível, porque essa é a obrigação do homem também. Mas ela trabalha fora de casa, trabalha dentro de casa. Realmente, a gente tem que tirar o chapéu para as mulheres nesse sentido. Zaira, o que falta para a mulher ocupar mais espaço quando a gente fala de cargos de liderança? Precisa de implementação de políticas públicas. Para início de conversa, eu penso que, para além dessa implementação de políticas públicas, recente, vivenciamos na OAB um tipo de cotas, né, que foi determinado 30% para a questão de gênero, justamente para que mulheres pudessem ter esses espaços, pudessem coordenar, estar à frente de seccionais, porque, em regra, não temos mulheres em espaços de liderança. E isso são em todas as esferas, né? Tanto da política quanto empresarial. E eu acho que o que falta é uma implementação dessas políticas que possa ter essa inserção. Porque a mulher avançou muito, mas ainda falta tem ainda um engessamento, que isso é histórico, é estrutural. Aí temos que entender também o patriarcado,
e tudo que advém de um período, inclusive, colonial, em que a mulher, para trabalhar, ela tinha que pedir permissão ao marido, né? A mulher era tida como uma propriedade deste homem. Então, eu acho que precisa, assim, também perpassam uma educação, né? Porque a gente tem uma questão cultural e tal. Então, assim, eu acho que isso tem que ser implementado aí, através da educação, através de políticas públicas, porque apesar da mulher ter avançado, eu digo que a mulher é sempre multifacetada, porque de fato, como vocês trouxeram, a mulher faz várias coisas. Ela trabalha em casa, ela trabalha, ela cuida de filho, ela faz... Então, assim, está comparado hoje, né? Talvez ela trabalhe mais do que o próprio homem. Todavia, a gente ainda não tem uma aceitação desse papel da mulher, para que daí a gente tenha essa inserção, esse espaço. Existem alguns projetos hoje que são implementados, buscando que as mulheres ocupem esses espaços de poder, mas ainda falta muito, tem que avançar. E eu acho que, acredito que isso perpassa assim, um pouco de política e de educação, para quebrar esses paradigmas históricos e estrutural. Aliás, né, se a gente olhar um pouco para trás, você voltou aí, a gente vê que a mulher venceu muitas barreiras, né? Quebrou muitos preconceitos e discriminações, mas ainda falta muito, falta uma longa caminhada ainda para alcançar o seu devido lugar, aquilo que ela merece de fato. E isso a gente fala de empresas, no setor privado, a gente fala da política e da família também. Agora, a mulher, Zaira, ainda é vítima de preconceito e discriminação no ambiente de trabalho? Como é que isso acontece na prática? Sim, ainda é muito. E se a gente for para as pesquisas, a mulher que recebe menos, ela são as maiores vítimas de preconceito, de assédio, de discriminação. Isso tanto no âmbito profissional, na esfera, né, no ambiente de trabalho, como no ambiente da família, no ambiente familiar. Então, assim, e principalmente quando uma mulher é negra, né, que aí a gente entra num aspecto de interseccionalidade, né, que quando essa mulher, a gente tem a questão do gênero, né, por ela ser mulher, se ela for negra e vulnerável. Então, quando entra nesse aspecto, o índice aumenta. Quantas mulheres vivenciam, perpassam o assédio no ambiente profissional e tem que silenciar, porque muitas vezes essas mulheres são tidas como, inclusive, culpadas por serem assediadas no ambiente profissional. Existe, inclusive, por exemplo, quando uma mulher ela é a gestora naquele ambiente, é a líder, é a chefe, é difícil, inclusive, para ela gerir, porque a gente tem aí a questão do machismo e do patriarcado. Então, assim, é por isso que é necessária uma implementação. Eu volto e digo que a implementação de políticas públicas é fundamental para que essa mulher sofra menos o preconceito, a discriminação, o racismo, assédio, a violência doméstica, porque no ambiente familiar a gente tem muito isso. Então, no ambiente profissional ainda existe todo esse contexto que é necessário analisar, né? Quando se é mulher e se ela for negra, é muito complexo, é muito complexo. Olívia, é triste, né, a gente pensar que nos dias atuais ainda exista esse machismo, né? E principalmente esses vários tipos de discriminação e preconceito contra a mulher. Eduardo, infelizmente isso é muito comum. É mais comum do que a gente imagina. A gente ainda tem muitos ambientes que são predominantemente dos masculinos, né, dos homens. E eu queria, se me permite, fazer um complemento ao que a Zaira acabou de falar. Por favor. Quando a gente fala da desigualdade entre homem e mulher, ela vem de uma crença limitante que a gente aprende lá na educação infantil, pequenino, em casa mesmo. A mulher, ela é criada para ser a princesa e o menino, ele é criado para ser o campeão. Então, a menina é criada para ter sentimentos e o menino, ele é criado para ser racional. Eu vejo hoje, felizmente, com muitos amigos, né, que já têm filhos, eu ainda não tenho, mas que isso vem mudando e eu vejo muito positivamente essa mudança na educação, a diferença entre homem e mulher. Mas quando a gente pega alguns dados, se você me permite compartilhar, eu tenho aqui
que um estudo divulgado em 2019, apenas 3% das cadeiras mais altas, dos níveis mais altos das empresas, eram ocupados por mulheres. Quando eu pego aqui, mais próximo à minha realidade, que eu estou falando de Franca, no interior do estado de São Paulo, é uma cidade de empresários, é um empreendedorismo. Aqui nós somos a terra do Magazine Luiza, né? E a gente tem a figura da Luiza Helena Trajano como uma empresária líder. Então, nós temos mulheres muito capacitadas e assumindo seu lugar de liderança. Mas, mesmo assim, olha os números que eu tenho para você. O crescimento da participação feminina no mercado de trabalho, de 2002 a 2018, aumentou 82%. E o crescimento das empresas abertas por Franca e por mulheres aqui em Franca, né, na minha cidade, cresceu 29,14%. 41% das mulheres possuem ensino médio completo ou superior completo. E as mulheres empreendedoras são 16% mais escolarizadas que os homens. Porém, mesmo assim, mesmo mais escolarizadas, as mulheres ganham menos que os homens. E a gente tem também um estudo de que, se nós conseguíssemos essa equidade salarial, de que as mulheres que exercem a mesma função que o homem naquele determinado momento, recebesse o mesmo que ele, o PIB mundial aumentaria em 35%. Olha que coisa, né? Quando a gente fala de desigualdade, Zaira, a gente não está falando somente de postos de liderança, mas principalmente também em relação à remuneração, ao que de fato a mulher merece receber, que é praticamente o mesmo que o homem, né? Em regra, as mulheres elas recebem, às vezes ela pode ocupar até o mesmo cargo que o homem, mas ela acaba recebendo menos. E isso é muito delicado, porque a gente precisa entender que a doutora Lívia trouxe algo bem interessante, né, num certo momento, que é a questão da educação, né, que isso perpassa, inclusive, do ambiente familiar. Como o homem é educado, o menino é educado, a menina é educada. Então, assim, quando a gente chega nessa esfera profissional, também existe essa desigualdade. Então, uma desigualdade que perpassa o lar, que perpassa o ambiente profissional, corporativo, de empreendedorismo. Sempre a mulher está naquele patamar desigual, como se fosse inferior ao homem. E isso se advém de quê? Da questão do machismo. Eu entendo isso como machismo e como patriarcado. E é necessário termos um olhar e uma mudança para esses paradigmas, com a implementação, um olhar dessas empresas, dos empresários, dos governantes, para que a gente possa ter uma equiparação e uma equidade, para que esse tipo os salários possam ser equânimes, e que a gente não consegue ainda vislumbrar, é muito difícil. Parece que a mulher ela tem que fazer sempre mais, trabalhar mais, mostrar mais, e mesmo assim ela ainda recebe menos. Agora é interessante, eu reparei na fala anterior da Zaira, quando ela falava da educação, né? Isso vem de muito tempo atrás, que a mulher foi meio que educada para ser isso, submissa ao homem, para aceitar tudo que foi imposto para ela no decorrer desses últimos anos, mas não é bem assim. Isso tem que mudar, é necessário que mude imediatamente. E aliado a isso a questão das políticas públicas. Isso tem mudado na sua opinião, Olívia, mas ainda você acha que ainda falta muito para a gente caminhar nesse sentido? A educação lá, na família, mostrar para a mulher que ela é capaz sim, que ela precisa lutar pelos seus direitos e também em relação às políticas públicas. Sim. Eduardo, eu vejo que tem melhorado sim, mas ainda tem um caminho muito longo pela frente. A gente precisa vencer o preconceito de que mulher não é boa com números, de que mulher não é boa com gestão. Isso é um preconceito que, igual eu falei um pouquinho mais cedo, vem inserido na nossa cultura de muitos e muitos anos atrás. Tem melhorado? Sim, com certeza. A nossa presença aqui hoje já é um indício disso, né? A mulher tem cada vez mais ocupado o seu espaço,
quando a gente falou agora há pouco de empoderamento feminino, e eu vejo com o meu grupo que eu coordeno, né, mulheres à frente das suas empresas, fazendo a diferença, gerando empregos, movimentando a economia, agora com a pandemia, cada uma se reinventando dentro das suas possibilidades, mas a gente ainda precisa de muita melhoria na parte política, na parte da saúde, né? A mulher precisa ser tratada de maneira igual. A gente tem, quando nós vamos procurar ajuda pelos sistemas de saúde, pela segurança pública, ainda é um tratamento desigual entre homem e mulher. É lógico que isso seria um assunto para a gente falar só, a parte, um programa só disso. Mas eu vejo com bons olhos a evolução que nós temos. O nosso caminho é longo, é árduo, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir, porque a mulher não desiste. A Zaira falou das políticas públicas, mas parte da responsabilidade também é dos próprios pais, né, Zaira? Para mostrar para a menina desde criança que ela é capaz, sim, pode ir muito além. Sim, essa educação no lar, né? Porque como a gente vê, tem essa questão do machismo, como você pontuou, Eduardo, a questão da mulher ser submissa, a mulher ser a dona de casa. Um exemplo clássico a menina vai lavar os pratos e o menino vai estar livre para jogar bola. A menina tem que ficar dentro de casa, o menino pode ficar na rua. São pequenos detalhes na educação do ambiente, no ambiente familiar, que a gente vai conseguindo perceber, tá? Tem muita aquela coisa assim, no lugar que tem homem, mulher não carrega peso. Tem algumas coisas que, assim, a gente até entende, mas quando há essa separação, né, do menino da mulher, o que o menino pode com a mulher, então isso já é muito desigual no ambiente familiar. Então, assim, é necessário ter diálogo. Hoje eu já vejo, assim, algumas mães conversando com os seus filhos, educando. Eu vejo pais também, né, tentando tirar essa questão do... A gente perdeu o contato aqui, a gente está fazendo essa entrevista, como tem sido durante toda a pandemia, a Lívia continua com a gente, pela Skype, né, pela internet. E por isso, às vezes, a gente perde o sinal, é a tecnologia, a gente depende muito dela e passou a depender durante esse período do coronavírus, mas também facilitou a aproximação. Por exemplo, nós aqui estamos conversando com a Lívia lá em Franca, no estado de São Paulo, aqui no interior de São Paulo. Isso é muito bom, nos aproxima bastante, mas também tem esses probleminhas que acabam acontecendo. Mas eu vou continuando com a Lívia, enquanto a gente tenta restabelecer o contato com a Zaira. Lívia, perguntando para você, em relação às características que podem definir essa eficiência, esse toque feminino ao ocupar um cargo de liderança, você que é empreendedora. O que diferencia a mulher do homem em relação a essa eficiência? Eduardo, eu adoro isso, né? Ó, a gente tem algumas características principais, lógico que são várias, né? Mas a mulher, ela tem uma tendência maior à cooperação, ela está acostumada a lidar com uma série de demandas ao mesmo tempo, como eu falei agora há pouco, e ela tende a dividir mais, a descentralizar mais, que isso é sim um dos grandes requisitos agora para a gestão da nova realidade, né? A mulher, ela é mais flexível, ela busca um equilíbrio da vida pessoal e profissional já desde cedo, e os líderes compreendem isso como uma grande necessidade nessas questões do dia a dia, ainda mais com essa nova realidade que a gente tem enfrentando, né? Então, a gente tem grandes vantagens na hora de enxergar com respostas alternativas, como modificar o cenário, contornar situações e, principalmente, na minha opinião, romper padrões e processos rígidos. A gente precisa se reinventar todos os dias. A pandemia veio nos mostrar que teve melhores resultados quem conseguiu tomar reações mais rápidas, decisões mais rápidas. E se por um acaso aquela decisão não foi acertada, não tem problema, corrija rápido. A gente chama de fast fail, erre rápido, né? E eu acho que a mulher, ela tem essa flexibilidade. Ela não é tão apegada aos processos, entendeu? Acho isso muito importante. Uma outra parte que eu acho que também faz toda a diferença é a empatia. É você se colocar no lugar do outro. E a mulher tem muito essa capacidade, né?
Então, ela tem uma maior sensibilidade e ela é capaz de perceber as dores e as necessidades do outro. Porque hoje em dia também não existe muito a gente dividir o que é empresa e o que é pessoal. Você não consegue mais falar, olha, você vai entrar aqui na empresa, os seus problemas pessoais ficam da porta para fora. Isso não existe. A gente precisa saber lidar com isso. Saber trazer o funcionário para você, o colaborador para você e ajudá-lo naquilo que for possível. Algumas coisas não são, infelizmente, mas o que você puder fazer por ele vai trazer grandes benefícios para a sua equipe e para a sua empresa. E eu também acho que a mulher tem uma maior desenvoltura no relacionamento interpessoal e uma organização de clima mais leve. A mulher consegue manter um ambiente de trabalho de uma forma mais leve. E isso traz também muito benefícios para as empresas. Isso aí, Lívia. A Zaira está de volta com a gente aqui no Aparecida Debate. Eu estava falando, né, Zaira? A tecnologia tem esses probleminhas que a gente consegue contornar, né? E eu estava perguntando para a Lívia sobre as características que tornam a mulher mais eficiente, ela que ocupa um cargo de liderança no meio corporativo, na política, dentro da família, seja onde for, quando a mulher ela dá aquele toque feminino. A Lívia respondeu, e eu acho que eu gostaria de pontuar isso com você. Ela citou a flexibilidade da mulher, a empatia junto com a sensibilidade, e isso é muito importante, né? São características que são pertinentes à mulher. Isso é importante a gente ressaltar, né, Zaira? Sim, tem a questão da essência, né? A essência feminina e a essência masculina. Aquele lado da mulher, assim, e se tem aquela regra que a mulher tem de gerir, né? A mulher tem algo que a gente traz muito do lado feminino de ser mãe, ser afável, ser mais humanizada. Isso não quer dizer que o homem não seja, porque existem muitos homens tão sensíveis quanto as mulheres. Uma das coisas que eu chamo muita atenção é que às vezes a gente entra muito num separativismo. Homem e mulher, e vira aquela questão machismo, feminismo. E eu entendo que chega um momento que a gente tem que se juntar mais, unir forças, né? Porque as pessoas entendem que esse feminismo é uma questão que coloca o homem como inimigo. E não é isso. O feminismo, o empoderamento e tal, é para colocar a mulher em um estado de igualdade, né? Para que esse homem também seja parceiro nessa luta, né? Que os homens possam quebrar o paradigma de machismo. Então, a mulher, além de tudo isso que a doutora Lívia trouxe, né, além desse, ela tem muita essa empatia, mas esse lado sensível mesmo, humanizado, afável, sim, de fato, concordo, flexível, né? Ela tenta contornar. Eu percebo que, por exemplo, grandes empresas, empreendimentos, muitas mulheres que têm gerido têm dado um resultado muito positivo, né? Porque ela não é tão racional, ela também tem ali um pouco dessa emoção, ela traz mais latente que o próprio homem. E eu acho que trazendo todo esse contexto, quando a gente consegue unir, traz essa beleza, esse encantamento de ser mulher e estar gerindo ali todo esse ambiente. Eu queria aproveitar essa fala da Zaira para dizer o seguinte: o Aparecida Debate não pretende acirrar a disputa, não, entre mulher e homem, até para mostrar que os dois podem conviver muito bem e um completar o outro, né, com as suas características que são próprias da mulher e também do homem. Eu acho que isso é importante a gente ressaltar aqui, que nenhum precisa se diminuir diante do outro, e sim viverem em pé de igualdade, como bem disse aí a Zaira. Agora, falando da mulher, quais foram as maiores conquistas? Aqui a gente já falou que a mulher ainda, infelizmente, é vítima de preconceito, de discriminação, continua caminhando à procura dos seus plenos direitos e também deveres. Mas quais foram as conquistas maiores que a mulher teve nesses últimos tempos, ainda falando do ambiente de trabalho, Zaira? Nossa, bom, eu fico muito assim, pensando que só ela ter espaço desde o período colonial, porque assim, existiu uma lei em que a mulher ela não tinha espaço para trabalhar. Ela só poderia trabalhar se o marido permitisse isso, né? Então, assim, só essa liberdade, né? Quanto tempo vem, muitas coisas foram conquistadas,
Porque antes ela, sendo casada, ela tinha que pedir permissão para trabalhar. E hoje a gente não tem isso, né? Não tem uma lei que impeça. Hoje as mulheres, elas são empreendedoras, as mulheres têm voz, elas conseguem gerir muito bem, têm essa liberdade de ir e vir, de ser e de empreender, de poder ser ela mesma, às vezes de abrir seu próprio negócio, sua própria empresa. E nesse ambiente é interessante porque a mulher, como empreendedora, ela acaba dando espaço para mais mulheres, outras mulheres. Né? Essa junção, esse olhar, esse viés do espaço que a mulher vem ocupando e é necessário ocupar, para mim isso foi um grande avanço, tem sido um grande avanço. E se a gente olha esse contexto histórico e todo estrutural, para mim foi um grande avanço. As mulheres hoje estão inseridas, né? Quando a gente passa mesmo que as mulheres, o direito de voto, poder votar, tantas outras coisas que as mulheres não tinham direito. Né? Você não tem o direito de trabalhar, pense. Se você só poderia trabalhar se o seu marido permitisse, e isso com muitas restrições. Então, assim, se avançou muito. Então, só é a mulher, mesmo que a gente precise avançar, melhorar, como a doutora Lívia trouxe, temos avançado muito, porque só ela ter esse espaço hoje. A mulher hoje faz muitas coisas para além de trabalhar fora, né? Ela cuida do filho, ela cuida da casa, ela, como a doutora Lívia trouxe também a questão, mulher sabe lidar com números, né? Porque também tem isso, esse preconceito. Então, eu acho que a gente avançou muito mesmo, mas todavia precisa avançar muito mais. Inclusive, eu quero aproveitar essa resposta da Zaira, Lívia, para dar os parabéns para você, viu? Você, como tantas outras mulheres, com o exemplo de vocês, abre as portas para outras mulheres empreenderem também e mostrar para elas o seguinte: vocês são capazes, vamos seguir em frente. Parabéns também por isso, viu? Obrigada. E, Eduardo, eu queria, assim, a gente conseguir chegar no mundo. A mulher, hoje em dia, ela empreende, na sua grande maioria, por necessidade e não por vontade própria. Eu, felizmente, foi por vontade, né? Eu tive a escolha, eu pude optar por este caminho. Mas, infelizmente, eu vejo que a maioria das vezes a mulher vai por necessidade. Muitas vezes ela se torna mãe e, por uma questão de poder ficar mais tempo com o filho, ela opta para partir para o empreendedorismo. Porque no mercado corporativo, a mulher, lógico, tem horário, né, um horário mais rígido. A grande maioria das empresas hoje não existe a integração da família com o ambiente do trabalho. Então, as mulheres não podem, por exemplo, levar os seus filhos. Não existe um espaço de creche ou algo do tipo. Eu já visitei empresas que, sim, são empresas muito grandes, que permitem que a mulher leve o filho para o ambiente de trabalho, tem um local específico, né, com um cuidador e etc., que a criança fica ali. Mas esse é um mundo que a gente está muito longe de se tornar acessível para a grande maioria. Então, quando a gente fala do mundo do empreendedorismo, a mulher que vai para o empreendedorismo por necessidade, ela precisa estar preparada. E isso é o nosso maior desafio. A gente precisa qualificar a mulher, a gente precisa colocar essa mulher no mercado de trabalho, no mercado do empreendedorismo, contudo, com todas como que eu te digo assim, com todas as ferramentas, né? Porque também você ter uma empresa não é fácil. Você ter uma empresa no Brasil não é fácil. Então você precisa ter controles, você precisa ter um controle financeiro, um controle de gestão. Quando a gente fala de liderança, você precisa ter todo um controle de equipe. A minha equipe hoje em dia ela é formada por mulheres, na sua grande maioria, e eu sou muito feliz por isso. Fico assim, muito honrada de tê-las comigo. Eu tenho mulheres maravilhosas comigo. Então, você poder proporcionar isso, você poder criar empregos, você fomentar a economia, é uma coisa que passa só da questão financeira, né? Zaira, eu deixei a pergunta no ar aí. Por que é bom ser mulher, depois de tudo que a gente falou, né? Dessa discriminação, desse preconceito que a mulher ainda sofre nesses últimos tempos, mas que a mulher vem conquistando, sim, cada vez mais o seu espaço, seja no setor privado, no setor público, dentro de casa. Por que é bom ser mulher, Zaira? Daí falando para todas as mulheres que estão acompanhando, especialmente hoje, o Aparecida Debate. Pela delicadeza de ser mulher.
a essência de ser mulher, que é intrínseca. Eu vou dar um exemplo. Você pede para uma mulher e um homem preparar um arranjo, né, arrumar um lar e tudo, assim, a mulher, ela trabalha nos detalhes, ela consegue trazer uma harmonização. E isso, assim, eu busco ter cuidado nessa fala, porque isso não quer dizer que o homem não tenha essa capacidade. Claro que ele tem. Mas a mulher, ela traz um olhar delicado, sensível para a situação, que traz beleza, né? A mulher, ela tem um lado de beleza, de candura, que faz ela estar neste lugar de ser mulher. Teve momentos que eu pensei assim, eu vivenciei alguns momentos recentes em que estava eu e um homem. E sempre que tinha um direcionamento, ou a contratação de um serviço, por exemplo, eu estava no meu imóvel e esse homem estava comigo. E aí chegava alguém para prestar um serviço. Sempre se direcionavam, questionavam diretamente para ele, perguntavam para ele. E não iam diretamente para a mulher, para lidar comigo. Não me perguntavam. Isso foram em várias situações, tanto externo quanto interno, contratação de serviço, visita de imóveis. As pessoas sempre tratavam com o homem. E a gente trouxe esse diálogo até. E aí teve momentos que eu disse, na próxima encarnação eu quero vir homem, eu não quero ser mulher. Mas muito no tom de brincadeira, porque existe muita beleza em ser mulher, né? E tem detalhes de um amor, de uma sensibilidade, de uma humanização, de uma delicadeza, de um esforço, de uma harmonização e compreensão que vai além, né? É como eu trouxe em um certo momento aqui nesse debate, a essência de ser homem e a essência de ser mulher, a característica de cada um. Então, a mulher tem características que são muito apreciáveis e isso eu acho que é interessante ser mulher. Muito bom. Lívia, para você, por que é bom ser mulher? Ser mulher hoje, nos dias atuais, é bom, afinal? Sim, muito. Eu concordo plenamente com tudo que a doutora Zara disse. Eu acho que essa capacidade da mulher de se atentar aos detalhes é muito bonito. E o que eu gosto muito é a determinação. A mulher, ela é muito determinada. A mulher, quando ela fala que ela quer fazer, ela vai fazer. Você pode ter certeza que ela vai fazer. Então, a mulher é capaz de se reinventar. Eu acho isso muito bonito, essa capacidade que a gente tem de se adaptar. Então, eu tenho muito orgulho de ser mulher. Tenho muito orgulho de poder, neste momento, representar isso, né? E ser mulher é muito bom, sem dúvida nenhuma. É o que eu tenho percebido, experiência própria, eu como homem, mas convivo bastante com mulheres. Eu vou dizer uma coisa, naquela hora mais difícil, na hora do aperto, quem assume as rédeas é a mulher, viu? A mulher que assume com sua força toda que ela tem, a sua sensibilidade, é ela que dá a cara a tapa e que vai enfrentar todos os problemas que existem, principalmente quando a gente fala do seio familiar. Agora eu queria que vocês falassem e dessem dicas para as mulheres que querem vencer na sua carreira. E outra pergunta, daí eu já emendo nessa também. Vencer significa obrigatoriamente ocupar um cargo de liderança? Ou vencer pode ter outro significado? Lívia? Sim, então vamos no começo da sua pergunta. Eu acho que a mulher, ela precisa acreditar nela mesma. Nós sempre podemos fazer mais, nós sempre podemos fazer melhor. E isso é muito bonito na mulher, né? Então é o que eu acabei de falar agora há pouco. A mulher pode fazer mais, pode fazer melhor, pode fazer sempre algo diferente, pode se inovar e trazer grandes ganhos para si, para sua família, para a empresa que ela trabalha. E quando a gente fala disso, a questão da liderança, a mulher, ela pode fazer um trabalho muito bonito ocupando o cargo que ela quiser. Eu acredito muito nisso. E o que eu queria só deixar assim, é importante, independente do cargo que você tiver, faça a diferença na vida das pessoas. Isso que eu acho que é o grande importante, a gente tratar as pessoas com respeito, independente do cargo que você tiver, independente da empresa que você trabalhar, ou se a empresa for sua, preocupar com as pessoas. Isso faz a diferença em todos os lugares. Você pega as empresas bem-sucedidas hoje em dia, empresas que vendem bem, né, que apresentam bons resultados,
são empresas que estão preocupadas com as pessoas. Sejam as pessoas, os colaboradores, sejam as pessoas, os clientes, que você vende um serviço ou um produto. Eu acho que hoje em dia a gente precisa ter esse olhar mais humano, não tratar pessoas como números. Isso não existe mais. A gente precisa tratar pessoas como elas são. Eu sei que eu estou falando óbvio, mas na realidade nem sempre isso acontece. Então vamos olhar para dentro, tratar as necessidades das pessoas, tratar a psicologia, a cabeça. Hoje em dia está todo mundo muito saturado com tudo isso que tem acontecido, né? Está todo mundo com a cabeça um pouco saturada de problemas. Então vamos focar nas pessoas. Eu acho que isso faz a diferença, esteja no cargo que for. Humanizar, né? Isso é essencial hoje para os dias atuais, principalmente a gente que se redescobriu enquanto humanidade com essa pandemia do coronavírus. Ô Zaira, agora perguntando para você, aproveitando a resposta da Lívia também, né? As dicas para que a mulher possa vencer na sua carreira, e a Lívia falou muito bem, concordo inteiramente, viu, Lívia? Liderar nem sempre significa que você precisa ocupar um cargo de liderança. Na sua relação com os demais, você também pode exercer essa figura de liderança, né, Zaira? Sim, liderar, eu acredito que esse âmbito é liderar a si mesmo. Poder gerir a sua vida, ter um autocuidado, o amor, né? Eu gosto muito de tratar e trazer a questão do amor. Bell Hooks, ela fala muito isso, né? Que o amor cura. E a nossa recuperação está no ato e na prática de amar. E eu acredito muito nisso, que a mulher, essa questão de liderança feminina, perpassa muito esse amor. Inicialmente, um amor próprio, né? Porque você não pode amar o outro se você não se ama, né? E ela ainda traz uma questão do Evangelho que fala, né, que aquele que não ama já está morto. Então, eu acredito que a mulher que tem essa liderança, ela lidera a sua vida, ela tem esse auto-amor, esse auto-cuidado e consegue gerir e liderar a sua vida da melhor maneira possível. Isso, para mim, é vencer na vida, porque cada um tem uma história, cada um tem uma realidade e necessariamente a liderança feminina não está ligada a uma questão profissional, a uma questão empresarial ou corporativa. Você pode, sim, ser uma mulher vencedora simplesmente na sua vida, né? Você sendo aquilo que você deseja ser quem você realmente quer ser. Então, a liderança feminina, para mim, perpassa todo esse caminho. E perpassar esse caminho é vivenciar esse amor, né? Esse auto-amor. Então, é isso que eu acredito e deixo como mensagem. A gente falou muito no Aparecida Debate de hoje sobre essa liderança feminina no ambiente de trabalho. Agora eu queria estender um pouquinho. Liderança feminina na política e dentro da família. É muito diferente, Zaira? Sim, com certeza. Até porque, assim, a liderança no ambiente político, a gente lida com uma esfera, assim, estatal, governamental, intrinsecamente machista, né? São poucas as mulheres que estão à frente no âmbito, de fato, político, que conseguem ganhar. A gente percebe isso a partir até da candidatura, né? Quando vai se candidatar. Porque é necessário ter muita coragem, muita força, ter toda uma equipe, toda uma preparação para enfrentar aquilo. Estar naquele ambiente que é extremamente machista, e que, assim, eu digo que é diferente do ambiente familiar, porque no ambiente familiar, querendo ou não, tem aquele ditado que diz que é a mulher que edifica a casa. Né? Então, assim, se a gente olha por esse âmbito, quem é que cuida, quem é que gere, como você mesmo trouxe, Eduardo, no momento mesmo difícil, que a coisa complica, quem é que segura ali, que tem a força, né, que equilibra a situação? É a mulher. Então, assim, existe essa diferença. Por mais que tenha esse divisor do machismo, a mulher acaba fazendo mais no ambiente familiar. Eu acredito que no ambiente familiar ela lidera melhor, ela tem mais espaço do que no ambiente político, né? Que aí o espaço é menor, né? É muito difícil ela conseguir ali se inserir e manter, né? Ela vai para um enfrentamento constante e diário no ambiente político,
que é diferente do ambiente familiar, em que ela consegue ingerir com uma harmonização melhor. Lívia, para você é muito diferente a liderança feminina na política e na família, dentro de casa? Sim, porque como a doutora Zaira disse, quando você vai para a área da política, a mulher enfrenta uma animosidade, né? Ali não é o território dela. Ela está cada vez mais conquistando o seu espaço, mas hoje, infelizmente, a gente vê um número muito pequeno de mulheres ocupando cargos públicos. E isso precisa mudar. Quando você vai para o âmbito da família, ali é o ambiente dela, né? Então é um ambiente que ela já está acostumada, é um ambiente que ela já exerce uma liderança por si só, porque a natureza já tem essa questão da mulher liderar a família. E pelo menos eu sou assim, eu nasci, eu e minha mãe, só nós duas, né? Infelizmente nós perdemos meu pai muito cedo. Então, para mim, a figura da minha mãe, a figura da liderança feminina é desde sempre. E a mulher, ela toma muito esse poder para si. A gente tem um dado que, inclusive, as mulheres são responsáveis por 45% do sustento das suas famílias. Não, então, 45% das famílias são sustentadas por mulheres. Isso é um dado muito grande, né? Quase metade, hein? É um número significativo. A gente está caminhando para o final do Aparecida Debate, mas eu não poderia encerrar sem antes fazer essa pergunta para vocês. A gente que já discutiu praticamente toda a questão, quando se refere ao meio corporativo, entramos agora na questão da política e da família também. Agora, o que falta para a mulher ocupar de vez o seu espaço na sociedade, o espaço que é dela de direito? Zaira? Falta muita coisa. Para começar, eu acho que até o respeito, porque a gente tem legislações, né, como a licença maternidade, como a Lei Maria da Penha, entre tantas outras que favorecem e que foram implementadas especificamente para garantir os direitos da mulher. Olha que interessante. Então, para além desse respeito, existe uma responsabilidade, né? Eu entendo que esse direito, ele está uníssono a um olhar de justiça, mas de responsabilidade, da responsabilidade da sociedade, da responsabilidade governamental, de uma educação, né, tanto no ambiente familiar quanto no educacional de fato, né, para que a mulher possa ser inserida e ocupar todo esse espaço, para além das políticas públicas, que a gente precisa dessa implementação, possibilidade de cotas, sim, até porque eu entendo que as mulheres em espaços de poder, a gente pode vislumbrar um mundo até melhor, né? Mais igualitário, mais justo, mais humanizado. Então, precisa perpassar esses caminhos. Por isso, como a doutora Lívia trouxe, a gente ainda tem muito que melhorar e caminhar. Porque não basta, não é só a educação no lar, não é só a questão de implementação políticas. A gente precisa de toda essa implementação, todo esse conjunto uníssono para que as mulheres ocupem seus espaços. Eficácia na legislação, efetividade das leis e das suas prerrogativas e direitos. Então, só a partir daí, de fato, a gente vai ter um mundo mais igualitário, mais justo, e a mulher, de fato, ocupando o espaço que ela veio para ocupar. Lívia, concorda? Falta muito ainda para isso acontecer? Concordo com tudo que a doutora Zaira disse, e eu vou fazer aqui uma provocação, Eduardo, se você me permite. Por favor, fique à vontade. A mulher precisa, o que falta para ela ocupar de vez o seu cargo na sociedade, ela precisa acreditar nela mesma. A mulher precisa parar de se auto-sabotar. O empoderamento feminino é o grande propulsor da transformação social. Essa frase não é minha, essa frase é da Melinda Gates. Então, a mulher precisa acreditar, a mulher precisa sim assumir o seu papel, que é dela na sociedade. É o papel que ela já exerce, mas não é reconhecido. Então, eu deixo assim uma provocação, que a mulher tem que acreditar nela mesma. Isso é o empoderamento feminino. Ela tem que acreditar que ela é capaz e ela vai e ela faz. Tá aí a mensagem final, porque assim nós encerramos o Aparecida Debate desta terça. Hoje falamos sobre a liderança feminina.
uma justa homenagem ao dia 8 de março e ao mês dedicado às mulheres. No programa desta noite, destacamos a valorização delas nos diferentes campos de atuação, seja no trabalho, na política, na família. Por que é importante ter mais mulheres nos cargos de liderança? Nós contamos com a participação pela internet da Lívia Gomes, advogada, coordenadora do Conselho da Mulher Empreendedora, faz parte da Associação do Comércio e Indústria de Franca, em São Paulo. Nosso muito obrigado, parabéns pelo Dia da Mulher, parabéns pelo desempenho hoje no Aparecida Debate, viu, Lívia? Também conosco a Zaira Castro, advogada, especialista em direito público, conhecida publicamente como jurista pela atuação em causas antirracistas, enfrentamento da violência contra a mulher. Ministra palestras na área de direito, empoderamento feminino e violência contra a mulher. Zaira, nosso muito obrigado, boa noite para você e parabéns novamente pelo Dia da Mulher.